Olha, o futebol que o Flamengo mostrou ontem foi um futebol... vou usar até uma Pode frase... Pode abusar dos adjetivos. Não, eu quero citar aqui o Bernardo Ramos, né? Eu tava vendo um vídeo dele, né? Futebol canalha. Foi o futebol canalha que o Flamengo mostrou ontem. O jogo do Flamengo ontem foi patético. Patético. O time fez o primeiro tempo de merda. Opa, melhorou um pouquinho no segundo tempo. Aí tomou o gol. Tomou o gol. E aí se desesperou, perdeu completamente. Se perdeu completamente. O técnico não tem a menor condição de dirigir o Flamengo. O Tite é ruim. O Tite é um enganador. Como disse o do Lugano, né? Um encantador de serpentes, é isso? Encantador de serpentes. Eu não sei nem se serve pra esse caso aí. Eu não sei as pessoas embarcarem ainda nessa história do Tite. O cara é chato, careta, enfadonho, mala sem alça. Os jogadores do Flamengo, boa parte, não conseguem olhar pra cara dele. Entre eles o Gabriel Barbosa, o Gabigol. Entendeu? O que esse cara faz no Flamengo? Agora, minha avó dizia, né? Eu sempre cito isso aqui. Quem corre por gosto não cansa. Contrataram. Eu também teria contratado. Confesso, eu também. Mas hoje em dia é preciso entender o seguinte: vocês, dirigentes de futebol, não dá mais pra contar com o Tite. Corinthians, não caia nessa cilada. Se bem que a camisa do Corinthians é gigante, a do Flamengo também é. Mas olha, não caiam mais nessa cilada. Tem treinadores que não têm mais condições de serem treinadores. Eles poderiam virar comentaristas de televisão, escrever colunas em sites. Eles não têm mais capacidade, condições de dirigir um time de futebol. O Tite não tem condições mais de ser o técnico do Flamengo. Pior do que isso, eu estava vendo no X a chegada dos jogadores do Flamengo. Eu não estava lá. Estou me baseando pelo que eu vi. Pelo que eu vi, o Tite fez de novo ontem o que ele fez na final da Copa do Mundo. Quando o Brasil foi eliminado pela Croácia. Virou as costas do torcedor e saiu no cantinho ele e o Marcos Braz. Enquanto os jogadores passavam por um corredor, sendo xingados por vários torcedores do Flamengo que lá estavam. O Tite ameaçou sair a hora que viu, parou, aí os jogadores começaram a passar. E não foi visto o Tite por ali, não. Eu estou me baseando pelos vídeos que eu vi nas redes sociais. Que comandante é esse? Que na hora da dificuldade, na hora do aperto, na hora do apuro, ele dá as costas pra sua tropa. O Tite fez isso na Copa do Mundo, repete contra o Flamengo agora. Gente, não tem o menor cabimento. Não tem o menor cabimento. Isso pra mim é covardia. Se ele não saiu de fato junto com o grupo, se ele não embarcou no ônibus junto com o grupo do Galeão até o Ninho do Urubu, ele foi covarde. Saiu por outra saída. Covarde, mesmo. É isso mesmo? Confirma? Saiu. O Tite foi covarde, como ele foi covarde naquele jogo que o Brasil foi eliminado pela Croácia na Copa do Mundo. Não há mais a menor condição desse senhor continuar dirigindo o Flamengo. Porque ele abandonou os jogadores. Abandonou os jogadores no meio dos torcedores do Flamengo. Ele é covarde. Porque é a segunda vez que ele faz isso. Então, dirigentes do Flamengo. Vocês têm que pensar muito agora em quem vocês vão contratar. Olha lá, os jogadores saindo, vocês estão vendo. Olha lá, tá todo mundo saindo ali. O único que falou foi o Bruno Henrique, exatamente. Virou, nós vamos melhorar, não tô pentando isso não, nós vamos melhorar, tá bom. Olha lá, o Tite tá lá no fundo, esse vídeo não mostra. Ele tá lá no fundo com o Marcos Braz. Os dois estão lá. O Braz também devia ter passado. Mas na boa. Entendeu? Devia ter passado também. Então... O Kleber Xavier passou. O Kleber passou, o Fábio Mascheradian, olha ele ali, ó, de cabelo branco, passou também. Tá passando. Não vi o filho do Tite também. Não vi o Matheus Bach. Não vi. Acho que saiu junto com o papai. Entendeu? Não seria por uma questão de segurança, senhor Marcos? Tô fazendo aqui o papel do advogado de diabo, tá bom? Velho, Até pode provocar, inclusive. Não, nessa hora você tem que encarar. Chegar lá buscar gente. Eu também acho, eu concordo com você. Concordo mesmo. Eu tô entendendo. Gente, calma. Olha lá, esse aí é o meu... Fábio Sampaio, lá no fundo o Sampaio passou, o Bruno Henrique passou ali. Vamos melhorar. Ele falou, aí o cara falou, você tá peitando o torcedor? Eu falei, não tô peitando, tô falando com ele numa boa, normal. Falando normal. Nós vamos melhorar. Deu uma satisfação pro torcedor. O Tite não teve coragem de fazer isso. Não teve coragem porque ele é covarde. Porque o comportamento do Tite foi o comportamento de um covarde.
Ah, quem que vai contratar a Sumani? Não sei. Ah, dá tempo. Olha, o Atlético contratou o Milito, tá dando certo. O Botafogo pegou o Arthur Jorge, tá dando certo. Pega aí, velho. Vai lá em Portugal, traz um treinador. Vai na Argentina, pega um treinador. Sei lá, no raio que o parta. O Abel chegou o Tite no fim não do dá ano mais. e deu certo. Exatamente. Desculpa aí, me Desculpa alonguei. também te Não, cortar. continue, tá ótimo. Não, É que eu tô. Desculpa não é que ficar te ótimo. cortando ou te Não é que borrifando. tá ótimo só É pela... porque o teu argumento vai me dando ganchos pra te Vai lá. municiar, Não está entendeu? ótimo tá só Eu correto. sou flamenguista e estou indignado. Gosto do Flamengo, gente. Gosto do Flamengo pra burro. Moramos no Rio. Tenho vários amigos flamenguistas. Tenho um carinho grande pelo Flamengo. Eu, que não sou flamenguista, estou indignado. Eu imagino você, torcedor do Flamengo, como é que você está. Aliás, estou vendo, né? O que me chama a atenção, pra quem estuda um pouquinho e acompanhou bastante a carreira do Tite, eu, Quesada, todo mundo aqui, não sei se vocês no dia a dia, né? Talvez não no dia a dia, que vocês já estavam como comentaristas em mesa, né? Facincani, sem introduções. Pau no Tite. Fala que. Não, eu sei. não Nossa, é o que isso. te surpreende? Tá bom, mas vamos lá, vai. Enfim, o que me surpreende é que ele sempre usou de um jargão que o coração da equipe é o meio-campo. E tudo que o Flamengo não tem é meio-campo. Apesar de ter um cara como o De La Cruz, apesar de ter Sim, jogadores mas bons no meio de campo. o Flamengo é um time acéfalo na mão do Tite. Eu gosto de usar a palavra acéfalo porque é justamente um time que não pensa, não tem cérebro. Olha o Tite voltando. Ah, desculpa. Olha ele lá no fundo, Lá tá no vendo? fundo, Olha lá. Facincani, Ele lá com olha uma lá, linha na olha lá. mão, olha lá. Olha lá, e saindo por uma salinha ali, ó. Eu Olha lá. acho que isso é uma atitude simbólica de quem, de fato, enxerga o Flamengo dessa forma, né? Dando as costas nesse exato momento pro... O filho dele, desculpa, Facinca, de blusa vermelha. É o mais Olha lá, alto, tá lá, né? olha Tá lá, junto com ele, Aí tá? é o Matheus. Tá junto com o papai. Tá junto com ele, enfim. E os jogadores saindo por aqui, até olhando pra trás. É verdade. Aí, você não vê, Tite? É verdade. Bom, Bela observação, Facincani. Olha lá, os caras olhando pra caras trás. olhando. A atitude do Tite, rachou o largar, elenco do gente? Flamengo em frangalhos. Essa atitude, ela simplesmente, ela destruiu qualquer possibilidade dele ser encarado com respeito pelos jogadores. Se havia alguma vírgula de respeito, ele perdeu. Facincani, isso na sua. Você conhece muito bem vestiário. Porque eu sei que você gosta muito de vestiário de jogo de futebol, time de futebol. Principalmente na hora do banho. Você quer Mas que... eu sei que você conhece muito Você bem. quer que eu fale a frase que os caras vão fica usar? quieto, vamos lá. A frase? Puta cagão. Lá dentro entre eles. Puta cagão. Deixou... Eu vou falar no popular, então peço perdão aos palavrões. Ó, cuidado com os palavrões. Tudo mas bem, vamos lá. Miquel, eu vou Mas falar. hoje Já segue tô o jogo, avisando. hoje Já segue tô o avisando. jogo. Tudo bem, pode me expulsar. Hoje tá valendo. Esse filho daquilo deixou a gente se fuder saindo pra pegar esses caras colocando no nosso rabo. gente. Abandonou. Filho daquilo, né? A gente, na hora do bem bom, aparece discurso, não sei o quê. Na hora de tomar xinga igual a gente, se filha daquilo, deixa a gente se fuder. Esse é papo de jogador. Esse é papo de jogador. É conversa de jogador. Grupo de WhatsApp, Eu não falo sei o quê. isso. E não é por... tô querendo aqui descobrir a pólvora, nada, ou sou um cara que sei mais que tudo. Não sei nada. Zero. Eu falo isso porque, gente, eu tenho o privilégio de ter tido 2 profissionais na família. Meu irmão jogou há pouco tempo, meu irmão jogou até os 20 anos, 21 anos. E o meu tio, poxa, é profissional até hoje e trabalha em vestiário. O que te faz entender a alma de Meu tio jogadores. é auxiliar técnico, foi auxiliar de um cara que teve uma certa relevância no futebol brasileiro por um tempo, foi o Sérgio Soares. Foi, vice-campeão paulista, Santo André, um cara... Então quando acontece isso, é assim que... Ô, Flavinho, é muito legal, às vezes você... Eu vejo meu tio a cada 15, 20 dias quando eu vou visitar minha mãe. Que ele mora lá do lado da minha casa, da casa dos meus pais, mora em Indaiatuba também. Flavinho, quando senta pra conversar ali churrasco com meu tio, o papo é esse. O papo é geralmente, e eu pergunto, tio, e aquele fulano? E o cara lá, pô, aquele lá, E os papos são esses. Os papos, é de treinador, é de jogador. Meu tio já foi jogador, meu tio já pensou isso de treinador. Então você diria que isso aí... E o que eu falei é leve. Transforma o Tite O que eu falei é no leve. vivo. É exato, isso. acabou. Acabou. Eu não me surpreenderia se aparecer algum áudio de grupo de jogador. Alguém falando exatamente cara, isso que essas coisas vão circular demais. Exatamente. Vão circular demais. Se o Tite tiver um pouco de vergonha na cara, Se demite. ele pede demissão agora. Agora. Ele marca uma reunião com o Braz, com o Landim e com o Spindle, lá na Gávea, ou no Ninho do Urubu, onde for mais fácil. Não dá mais. Chega. Não Eu deu- não não tenho deu competência pra segurar esse rojão. Não tenho. Eu sou um enganador.
Ele tinha que olhar pro espelho e falar assim: eu sou um enganador. Eu enganei um país em 2 Copas do Mundo. Em 2 Copas do Mundo. E perde demissão. Abro mão da minha multa. Abro mão da minha multa. E abro caminho para vocês contratarem um treinador. Porque eu não sou um treinador. Vamos voltar aqui para o Primo Pobre, como eu falei, e vamos dar pontapé inicial agora pedindo seu like, diferentemente da torcida do Flamengo, que não está dando like nenhum para o que está acontecendo dentro de campo. Ontem o Flamengo jogou contra o Palestino do Chile, vice-líder do campeonato chileno, é verdade, mas é o Palestino do Chile, e perdeu por 1-0 numa atuação, de novo, muito questionável. Escolhas questionáveis táticas, o próprio Tite admitiu na coletiva de imprensa, atuações abaixo, o Tite não quis apontar dedo para quem foi abaixo ou não, e assumiu que o momento não é bom. O momento não é bom desde que acabou o estadual, certo, Renato? Então faça o que agora? Torce hoje para o Milionários, torce hoje para o Bolívar e tenta a segunda vaga, o que a gente faz? Torce para o Tite ser mandado embora. É a única solução do Flamengo. A única solução do Flamengo é mandar o Tite embora. O Tite é um desastre. O Tite está há mais de 7 meses no comando do Flamengo, prazo que, aliás, foi o bastante para o Jorge Jesus ganhar Libertadores e Brasileiro com recorde de pontos, e ele não consegue acertar o time do Flamengo. Enganou-se quem achou que o trabalho dele no Carioquinha indicava que ele tinha encontrado um caminho. Ele não encontrou caminho nenhum. Até porque o único caminho que ele conhece vai dar numa parede. E ele bate com a cara na parede e volta. Parece aqueles bonequinhos, sabe aqueles bonequinhos de criança? Que você bota para andar, ele vai até uma parede, bate, aí dá uma rodadinha assim, volta para a parede, bate de novo na parede. É o Tite. O Tite virou um João Teimoso. Porque não é possível, está óbvio, está evidente que esse sistema não está fazendo o Flamengo jogar. Os jogadores do Flamengo estão, uma vez mais, pela 5ª vez, incomodados com o jogo posicional. Mas ele não muda. Está na cara que ele tem que passar para um 4-4-2. E pelo menos tentar reviver o Flamengo do Dorival. Eu não quero que ele reviva o Flamengo do Jorge Jesus. Eu só não quero que ele repita o Flamengo do Jorge Sampaoli, o Flamengo do Vitor Pereira, o Flamengo do Paulo Souza e o Flamengo do Domenech Torrent. E é exatamente isso que ele está fazendo. O Tite deve ter sido um péssimo aluno na escola. Além dele fingir que ele é muito letrado, mas ele deve ter sido um péssimo aluno, porque ele não faz dever de casa. Marília, Arnaldo e Danilo era dever de casa básico assumir e ver por que o Flamengo do Paulo Souza não, o Flamengo do Jorge Sampaoli e do Vitor Pereira, bastava esses dois. Por que ele não deu certo? Se ele tivesse feito esse dever de casa, ele já deveria chegar ao ninho do urubu dizendo o seguinte: bom, o meu sistema posicional predileto eu já sei que eu não posso usar. Mas ele não fez o dever de casa. Ele achou que com ele ia ser diferente. E não está sendo. Não está sendo. O Flamengo é um desastre. Os jogadores estão jogando mal individualmente? Estão também. Mas estão todos em posição trocada, com funções com as quais não gostam. E assim vai por adiante. Não tem saída. O Tite é um morto-vivo no cargo. É isso que ele é. A torcida já condenou, a torcida já vai até na escalação. Eu nunca vi um técnico do Flamengo chegar ao ponto de ser vaiado pela torcida e conseguir dar a volta por cima. E no caso do Tite, eu acho ainda mais improvável por um motivo muito simples: ele não muda. E tem uma frase muito famosa no meio dos executivos, que é o seguinte: não espere outros resultados se você continua a fazer a mesma coisa. O Tite está achando que vai mudar por fato de treinar mais. Não vai mudar por treinar mais, porque não dá certo, esse sistema não dá certo no Flamengo. E ele vai continuar insistindo, até o momento que vai levar o famoso pé no traseiro. Por que ele vai levar o pé no traseiro? Porque esse ano, além de tudo, é ano eleitoral. Marcos Braz tenta uma reeleição para o cargo de vereador. O Landim tenta botar alguém do seu grupo no poder na eleição do Flamengo no final do ano passado. Esses caras não vão querer ficar carregando esse peso do Tite por muito mais tempo. No máximo vão aguentar mais 2 ou 3 derrotas. Eu acho até que se ele levar uma lambada do Corinthians, e vou dizer uma coisa para vocês, hein? O Corinthians é favorito nesse jogo no Maracanã. O Corinthians é favorito. Eu falei isso aqui que o Botafogo era favorito. Parceria. Todo mundo fez É verdade. Todo mundo É verdade, todo mundo falou a mesma coisa. Não, que isso? Eu digo, o Botafogo é favorito. Vou repetir agora. O Corinthians é favorito. O Corinthians do Tonhão, sem ser nada de especial, é um time mais bem armado e mais preparado do que esse desastre que é o Flamengo do Tite. Você não deve ter visto o jogo do Corinthians ontem.
Não, mas não tem. Ontem era reserva. Ontem era reserva, não conta. E mesmo assim ganhou. Reserva pode não ter jogado bem, mas ganhou. Mas tenho visto outros jogos do Corinthians. Claro que o Corinthians está longe de ser brilhante ou longe de ser exemplo para qualquer coisa. Mas pelo menos é um time que sabe o que fazer com a bola. O do Flamengo não sabe mais. O do Flamengo só sabe tocar a bola para o lado, para trás e dar um chutão para frente. Essa é a estratégia do Tite, minha gente. Essa é a estratégia do Tite. Toca para o lado, não apareceu espaço, toca para trás, chutão para frente. Gente, não vai dar certo nunca. A verdade é essa, não vai dar certo nunca. Não tem solução. Ele repete os erros. Arnaldo, acho que há um denominador comum, de fato, que o trabalho do Tite, quando colocado sobre a competitividade dos meses de abril e maio, que para técnicos de futebol no Brasil tem sido uma carnificina, né? Há algum tempo tem sido assim, como vai ser de novo agosto e setembro, já peço para vocês olharem o calendário, qualquer que seja ele, vai acontecer de novo. Mas não tem só isso, né? Porque ontem se entra a bola do Bruno Henrique, se entra a bola do Gabigol. Não sei se a gente estaria falando assim, talvez a gente estivesse falando que ele ainda não encantou, que ele nunca vai ser o Jorge Jesus, nem vai ter aqueles momentos de Renato Gaúcho que o Renato teve, acho que foi o que mais próximo chegou, né, das goleadas, dessa sensação de time que é soberano é seu, sei lá como é que chama isso, time melhor do que os outros. Como é que é o nome da, como é que o Tirone fala? Hegemônico, do time hegemônico na América do Sul, hegemônico. Então tem outras coisas, eu nem vou colocar a diretoria, porque com essa diretoria fazendo tudo de errado, o Flamengo ganhou. Então eu vou colocar em quem estava aí nos últimos tempos. E parece ser assim, o ocaso de algumas coisas. Há 3 anos que o Arrascaeta dá problema físico antes de julho. Perdeu de novo. É a pior temporada do Gabigol. Se ano passado foi ruim, desse ano ainda pior, com a suspensão e tudo. Não tem o Bruno Henrique na fase que ele já teve, talvez na posição errada também. Não tem o Everton Ribeiro, e quando joga o De La Cruz, ele não faz exatamente essa função. O Tite gosta do Luiz Araújo. Então tem algumas outras coisas também, né? O melhor era o Cebolinha, que machucou. Então, mas é assim... Já começou a passar pano. O Danilo não resiste a passar pano para o Tite. O Danilo é um apaixonado pelo professor Adenor. Eu não me resta outra opção, observando, sobretudo os times brasileiros, que hoje o papel do treinador é muito importante. Primeiro, eu acho que em relação aos jogadores, muitos jogadores do Flamengo são superestimados, muitos, pelo próprio superestimado, são bons jogadores, não são jogadores excepcionais, assim como o Palmeiras não tem nenhum jogador excepcional fora o Endrick, assim como o Atlético tem o jogador vai acima da média que tem ficado sendo substituído todas as partidas e o time está ganhando sem ele. Então, jogador de futebol no Brasil, bem treinado significa uma boa equipe. Mal treinado significa uma equipe frágil. Então não é o Renato fala, eles não desaprenderam. Alguns ficaram mais velhos, não tem mais a mesma vitalidade, fato, mas não são jogadores ruins e nem são jogadores espetaculares. Então, o que o Flamengo vem mostrando hoje além de falta de um conjunto minimamente aceitável, uma piora jogo a jogo. É isso que chama atenção e choca e vai de encontro ao que a gente analisa do trabalho do Tite. Isso é espantoso. O trabalho, o time vai piorando de rendimento. Claro que a partir do momento em que os jogos vão ficando mais difíceis, os campeonatos vão ficando mais difíceis. Então hoje não é o time que não amassa, é o time que não ganha mais. É o time que perde 2 vezes na Libertadores a ponto de não depender mais dele para se classificar num grupo frágil da Libertadores. É uma situação bizarra, mas ela acontece hoje. Então torcer para Milionários é uma opção, Marília. Até porque no último jogo é Milionários, e aí os outros 2, dependendo da situação, podem se classificar juntos, e o Flamengo ficar com a vaga lá para disputar o play-off da Sul-Americana. Mas aí, a minha grande surpresa com isso tudo é que parecia que, enfim, o Flamengo e a direção tinham feito o movimento correto. Feito a troca do treinador antes de terminar a temporada, para que o treinador pudesse terminar a temporada, classificar o time para a Libertadores, comandar a pré-temporada, a reformulação do time, e aí tivesse um tempo de começar a temporada com o pé lá embaixo, né?
aí para mim tinha uma... E naquele momento, a escolha do Tite parecia ser a mais acertada. Porque o mercado de treinadores brasileiro, vamos combinar, não tinha nada de espetacular. E o Flamengo não tinha se dado bem com as experiências recentes internacionais, né? No mesmo ano, como o Renato falou, o Vitor Pereira e o Jorge Sampaoli. Pois bem, eu lembro que a gente conversou à época, eu falei, eu tenho uma dúvida, o Tite consegue voltar a ser um técnico de clube muito bom? Eu perguntava para você porque a minha resposta, eu não sei. Depois de 6 anos, eu não sei. Porque em 6 anos, ele só treinou a seleção esporadicamente. Ser técnico de clube de futebol hoje no futebol brasileiro significa jogar a cada 72 horas, saber fazer revezamento, saber escolher jogadores para partidas específicas, cuidar da logística, das lesões, tudo. O Tite é capaz de fazer isso depois de 6 anos? Eu perguntei para você porque eu não sabia a resposta. O que eu sabia, o que a gente discutiu isso ano passado. Hoje, a concorrência em relação ao Tite é muito, mas é muito maior que quando ele foi aclamado técnico da seleção brasileira. Hoje, o Tite nem é o melhor técnico brasileiro em atividade. E se você conta, não é. O Dorival Júnior está num momento melhor que o Tite. E o tempo tem provado isso. O tempo recente. O Dorival Júnior, que quando o Tite foi escolhido para o técnico da seleção, estava lá tentando um emprego para salvar um time do rebaixamento. O Cuca, que está voltando a trabalhar... Desculpa te interromper, mas o Cuca e o Renato Gaúcho esse ano fazem trabalhos melhores que o do Tite. Não só eles, o Rogério Ceni falou trabalho melhor. Campeões estaduais também, mas fazem trabalhos melhores. Isso. Então a concorrência nacional, que não é nada daquilo, já é maior que quando o Tite foi aclamado técnico da seleção lá atrás. E a concorrência internacional, então, aí ela deixa o cara de boca aberta. E não é só o Abel Ferreira, o Vojvoda, o Milito que acabou de assumir o Atlético Mineiro. Antes a gente parava, na época do Jorge Jesus, em outros momentos, para ver o jogo do Flamengo. Hoje a gente para ver o jogo do Atlético. Ontem o Atlético jogou, você compara com o Flamengo, parece uma outra coisa, um outro esporte. E o técnico recém chegou e tem mostrado, e olha, como me chamou a atenção, tem mostrado a capacidade de, ganhando, perdendo, empatando, Hulk sai que você não tá jogando bem, vai entrar outro e vai ganhar o jogo. E dane-se o Hulk, cara. Dane-se o Hulk. Algum técnico mexeria no Hulk no futebol mineiro recentemente? Não. O Milito tirou ele nos 2 últimos jogos, o time foi buscar um 2-2 num e ganhou ontem, com o pivô do Vargas pro Paulinho. Então a comparação, ela destrói o Tite. E mais uma coisa, a última. Eu acho que o Tite, quem o cerca, subestimam o desgaste que ele teve como técnico da seleção brasileira, que perdeu 2 Copas. Em todos os aspectos. Linguajar, roupa, postura, auxiliares lado a lado. Isso traz, essa rejeição nacional vai muito além do torcedor do Flamengo. Isso tem um impacto. Eu vivi isso, estava começando a trabalhar na época que o Tele Santana perdeu 2 Copas seguidas. Falo assim, isso sempre pro Renato. O Tele mestre foi depois de ter comido o pão que o diabo amassou. O Atlético deu emprego para ele, depois o Fluminense, os times que ele tinha história. Não. Vou discordar um pouco de você. O Tele mestre começa em 82. 82 ele foi aclamado, endeusado, tanto que acabou votando em 86. Concordo, que com a derrota. Mas daí 86, sai como um pé frio. Perdeu muito capital. Exatamente. Isso, ele saiu como o Harry Kane aqui, né? Aí, o Tele é o Harry Kane, pra quem não vê. É verdade, o Tele é o Harry Kane, Mick Jagger. É o pé frio, cara, que não vai ganhar nunca. Não era assim que ele saiu de 86? Ele saiu com essa peste. Né? E é difícil reconstruir. Então, tudo isso envolve o Tite. É muita coisa que envolve o Tite. E para mim, aquelas impressões, aflições, como ele vai se virar depois de 6 anos na seleção, com todo esse desgaste e a falta de traquejo no dia a dia, tem me surpreendido como ele está tendo dificuldade.